A graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nessa manhã. Amém? O Espírito Santo do Senhor já está falando. Eu espero que você já tenha percebido isso. Que o Espírito do Senhor já está falando aos nossos corações. Se você não percebeu ou não se deixou se abrir aí a voz desse Espírito que está presente aqui, que nessa manhã você possa fazer isso. Até o final do culto, o Espírito Santo do Senhor possa trazer aquilo que o seu coração precisa. Talvez você tenha acordado nessa manhã ou tenha saído de casa falando: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso ser alimentada pelo Senhor. Eu quero dizer que isso vai acontecer nessa manhã, porque a palavra do Senhor jamais volta vazia. Então que você saia cheia dessa palavra e dessa presença maravilhosa que é o Senhor. Amém? Faz assim, Senhor, porque nós queremos, nós precisamos. Há 10 dias atrás, eu sepultei uma ovelha nossa, mas também um grande amigo meu e da minha família, que vocês conheceram, né? O maestro Gil, que muitos anos foi membro aqui da nossa igreja. Eu tive a grata alegria de fazer o casamento dele há 15 anos atrás com a Carla. E, infelizmente, ele ia passar por uma cirurgia na terça-feira retrasada, mas aprove o Senhor chamá-lo antes. Deu um infarto e, quando eu recebi a notícia naquela madrugada de quinta-feira, o meu coração se entristeceu. Mas, imediatamente, o Senhor falou comigo: é véspera de Páscoa, Priscila. Aqui no céu tem cantata especial. E era a escala do Gil. E aquilo me confortou tanto, que eu falei assim: como ele foi privilegiado, não é? Porque aqui nós relembramos a Páscoa. E o Senhor chamou ele para viver a Páscoa com ele. Às vezes algumas pessoas escutam isso e pensam: que povo louco é esse crente, né? Que mesmo a dor pode esboçar sorriso, alegria, contentamento na dor. Mas isso só é possível porque Jesus morreu por nós. E porque Ele nos deu a esperança, que é a vida eterna. Que essa morte que nós passamos por aqui, não é o fim. Mas eu estou contando isso por quê? Porque foi um funeral bem difícil de fazer. Todos os funerais são. Eu creio que é a parte mais difícil para nós pastores, é você sepultar uma ovelha. Ele deixou 2 filhas, a esposa, 2 filhas de 13 anos, uma de 14. Tinha 56 anos. Muitos sonhos, mas muitos dos quais o Senhor já tinha realizado mais da metade. E quando eu estava me preparando para ir para o funeral e trazer ali uma palavra à família, às pessoas, eu não conseguia escrever nada, irmãos. E os irmãos sabem que eu não sou uma pessoa de poucas palavras. Eu gosto de falar. Mas eu não conseguia escrever. O Senhor ministrou um texto no meu coração. Eu falei assim: Senhor, eu vou ler esse texto. E o que o Senhor falar que é para eu falar, eu vou falar na hora. Eu não falo de improviso, mas eu não consigo escrever. A dor era muito grande também. E quando eu estava ali, haviam mais de 400 pessoas. Muitas outras que não puderam, de outras cidades e regiões que ele havia passado e transformado a vida de pessoas. Pessoas que estavam ali chorando, pessoas que não acreditavam em Deus. E naquele momento que eu fui falar,
Algumas pessoas já tinham falado antes de mim. E o Espírito Santo do Senhor falou: olha, essas pessoas estão tristes porque elas nunca mais vão ver o Gil. Essas pessoas estão tristes porque para elas essa é a morte, é o fim, acabou. Elas não conhecem essa esperança que você, que o Gil, que a família dele, que os outros pastores que estavam ali conhecem. Fale sobre isso. E eu falei o que está escrito na palavra. O que está escrito em Timóteo, que diz: quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Enquanto nós estamos em vida, nós conhecemos a Cristo. Conhecemos também o poder da ressurreição. Mas ela se faz real quando nós partimos desse mundo com a certeza de que aqui não é o fim, de que aqui não é o nosso lar e que nós temos um lar celestial. Ali muitas pessoas falaram: olha, o Gil nos deixou órfãos. E naquele momento eu pude trazer uma palavra falando assim: nós estamos a poucos dias da Páscoa. Era quinta-feira, sexta-feira seria a sexta-feira da paixão. Eu falei assim: e a Páscoa, queridos e queridas, nos diz que a morte não é o fim, porque Ele venceu a morte. E antes de ir para o Pai, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenham dito. E eu pude ter a oportunidade de falar para aquelas pessoas: olha, enquanto é tempo, tenham fé. Enquanto é tempo, sigam mesmo o que esse homem fez durante toda a sua vida, de crer no Cristo ressurreto, de ter a esperança de viver a vida aqui, mas com os olhos na eternidade. Ele não nos deixa órfãos. Por isso que o povo de Deus, nós falamos que o povo de Deus é um povo cantante. Em determinado momento, aqueles corais cantaram muitas músicas, foi um funeral muito bonito. Tudo trouxe muito conforto, a palavra trouxe conforto, e de repente uma pessoa se levantou e falou assim: eu gostaria de cantar uma música que há poucos dias ele tinha nos ensinado. E ele gostava de ensinar músicas religiosas. E a música era: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Naquela hora o pastor Fábio, que é da IPI de Balneário Camboriú, olhou para mim e falou assim: hoje o ateísmo foi desmoralizado. Porque aquelas pessoas cantaram: Deus está aqui e tão certo como o ar que eu respiro. Ele fala, Ele ouve. Assim é Deus. Não, Cristo não morreu, Cristo não ficou na história, Cristo vive. E por que então eu comecei esse sermão falando isso? Porque nesse momento em que nós pensamos na nossa vida, na nossa morte, ou quando o Senhor irá nos chamar, surgem muitas dúvidas no coração, e aqueles que não conhecem a Jesus, que não compreendem o significado da Páscoa, da ressurreição, elas nutrem essa tristeza profunda, dúvidas, questionamentos. Será que de fato Ele ressuscitou? Será que de fato há vida após morte? E essa é uma questão que está muito ligada ainda dos nossos dias. Não precisa ser no funeral, mas no cotidiano. Ainda existem pessoas hoje que não creem que Jesus ressuscitou. Ainda há pessoas que conhecem a Jesus, que conhecem a palavra de Deus, mas não acreditam que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Dúvidas muitas vezes podem surgir no coração, no intelecto, através de fatos que nós não sabemos explicar. Veja, quando nós olhamos para
a filosofia, nós vemos que os filósofos debateram também a respeito da fé, da busca por sanar as suas dúvidas. Nós temos Tomás de Aquino, um teólogo e filósofo cristão, e ele afirmou: a dúvida é o caminho para a busca, a fé, o caminho para a descoberta. E essa ideia sugere que a dúvida pode ser um estágio necessário no processo de encontrar e fortalecer a fé. Muitos de nós queremos encontrar respostas às nossas dúvidas, aquilo que nós não entendemos. Quando Deus faz algo na nossa vida, nós perguntamos por quê, por quê, por quê. Parecemos como crianças, né, que vivem aquelas fases dos porquês. Eu contei aqui no início do ano, antes de começar as aulas, que a minha filha Amanda, ela estava muito ansiosa para ter aula de filosofia, né? Lembram disso, dessa história? Ela estava muito animada para ter filosofia. Pois bem, esses dias ela entrou no carro e começou a perguntar um monte de coisa. Eu falei: filha, mas para que tantos porquês? Aí ela olhou assim para mim e falou: mãe, eu estou estudando filosofia. E filosofia é saber perguntar o porquê das coisas. Porque eu não sei. Eu falei assim: o que você não sabe? Eu só sei que nada sei. Sócrates. Eu falei: gente, com essa idade eu nem sabia quem que era Sócrates. Então, tanto os filósofos quanto no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos dúvidas, nós perguntamos o sentido das coisas e queremos explicar o porquê que as coisas acontecem, o porquê que Deus muitas vezes faz as coisas do jeito que faz na nossa vida. Elas fazem parte, dúvidas fazem parte do nosso cotidiano. E está na Bíblia também. Homens e mulheres que passaram por momentos de dúvida. Dúvida na sua fé. Dúvida no que Deus podia fazer. No Antigo Testamento vemos as pessoas questionando: será que Deus vai nos nutrir? Será que Deus nos trouxe para o deserto para morrer? E então Deus levantava pessoas como Moisés e tantos outros para mostrar o caminho, para mostrar: olha, Deus existe. Ele apareceu na sarça, ele apareceu como nuvem, ele caminhou como fogo no meio do povo. Ele não deixou o seu povo porque ele é um Deus vivo. No Novo Testamento, nós encontramos discípulos que tiveram face a face com Jesus, caminhavam com ele, sentiam o cheirinho dele. E mesmo assim, eram considerados por Jesus como homens de pequena fé. Isso traz um alívio para nós, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas quando eu leio essas passagens, eu falo: puxa, que bom. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Porque ela vem tirar fardos de nós. Porque muitas vezes nós achamos que o cristão, que o crente, tem que sim, claro que ter uma fé fervorosa, mas quando passamos por momentos da nossa vida, muitas vezes nós nos recriminamos: ei, peraí, por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou em pecado? E essas passagens bíblicas, como a que nós vamos ler, nós vamos ver que os discípulos enfrentaram momentos também de dúvidas na sua vida com relação a Jesus. Com relação ao que ele era, com o que aconteceu depois da morte dele. E nós vamos ver como que ele lidou com isso. Aliás, uma curiosidade: enquanto eu estava escrevendo o sermão, nós cremos que Jesus é 100% humano e 100% divino. E ele experimentou diversas coisas que nós experimentamos: fome, sede, chorou a morte de Lázaro, seu amigo, expressou sentimentos de indignação, de ira também, mas também foi muito pacífico. Mas tem um sentimento que ele nunca expressou no seu ministério: dúvida. Não, nós não encontramos dúvida nas palavras de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Em nenhum momento nós encontramos. Porque isso seria contradizer a sua própria
natureza de quem ele era, porque ele era 100% humano, 100% divino, ele era o próprio Deus. Mas os seus discípulos eram humanos, carne e osso como eu e você, e enfrentaram momentos difíceis na sua fé. Por isso essa palavra hoje é para mim e para você. Talvez você esteja passando por altos e baixos na sua vida, por momentos de questionamentos, de dúvidas, de incertezas, de coisas do tipo de se perguntar: será que Deus pode fazer? Será que Ele é capaz de fazer? Será que Deus está me ouvindo? Não, eu não acredito. Porque muitas vezes essa é a primeira frase que nós falamos: não, eu não acredito que Deus possa fazer isso. Eu oro, mas eu não acredito tanto. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e você vai ler comigo a história de Tomé. João capítulo 20, versos do número 24 ao verso de número 29. Eu vou ler na linguagem de hoje, João capítulo 20, verso 24 ao verso de número 29. Se você não trouxe a Bíblia, pode acompanhar. Se você não quiser acompanhar no seu aplicativo também, nós vamos fazer essa leitura. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor, meu Deus. Você creu porque você me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Amém. Pai, aumenta a nossa fé nessa manhã. Só o Senhor conhece o coração de cada irmão e de cada irmã aqui que está aqui conosco. Ó Deus, está cultuando o Senhor da sua casa. Abre os nossos olhos, os olhos espirituais. Que possamos ouvir o Senhor dizendo nessa manhã: felizes são vocês que creem mesmo sem ver. Ah, Pai, que Teu Espírito Santo faça uma obra maravilhosa no nosso meio nessa manhã. Tira as escamas, tira as algemas, ó Pai, que muitas vezes prendem os preconceitos. Derruba toda a incredulidade que muitas vezes, ó Deus, se acomoda no nosso coração e na nossa mente. Abre os nossos olhos. Abre o nosso coração e o nosso entendimento. Visita-nos, ó Pai, com a ação do Teu Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de Tomé é a nossa história. Por isso, e diante disso, nós vamos falar sobre a fé que vai além das evidências visíveis. O Senhor nos ensina através dessa passagem a transpormos todas as barreiras de dúvida, de incredulidade, para encontrarmos força plena em Jesus. Ele vem através desse texto e desse acontecimento nos encorajar a confiar tão somente nele, quando muitas coisas acontecem na nossa vida que nós não podemos
pela lógica, pelo entendimento humano, entender. Mas é um Jesus que vem com paciência nos ensinar e dizer: é isso que você precisa. Você precisa de uma palavra nessa manhã para aquecer o seu coração. Você precisa de sinais. Então, eu mesmo darei os sinais a você. Irmãos, em primeiro lugar, a fé que vai além das circunstâncias, ou deve ir além das evidências visíveis, ela diz a respeito da natureza da nossa fé. A dúvida, ela nos mostra que é uma reação humana diante daquilo que é incompreensível aos nossos olhos. Diante de coisas que talvez aconteçam de forma extraordinária ou situações desafiadoras demais para nós. Isso aconteceu na vida de Tomé. Ao ouvir que Jesus havia ressuscitado, estado com os discípulos, ele foi enfático. Não, vocês estão falando que viram Jesus? E veja, o texto fala que eles estavam alegres, porque eles viram o mestre. Não, eu não acredito. Que confiança Tomé tinha nos seus amigos, na verdade. Primeiro, não tinha confiança nenhuma do que Cristo já havia falado, que ia ressuscitar. Segundo, que não acreditou naquilo que os seus próprios amigos que conviveram com ele estavam falando. Não, eu não acredito que vocês estão falando. Se eu não colocar o dedinho que ele me deu aqui nas feridas, na mão com furo do prego, ensanguentada, não, eu não vou crer. Tem um ditado que diz, né? Se eu não ver com esses olhos que a terra há de comer, eu não acredito. É mais ou menos isso que Tomé falou para eles naquele dia. Mas Jesus é Jesus. A sua palavra jamais falha. E nós podemos perguntar, quem era Tomé? Ele não era novo na fé. Mas a Bíblia relata 2 diálogos de Tomé com Jesus. Veja só como se parece muito conosco. Aparece em João 11, verso 16, quando Jesus está prestes a visitar Lázaro. Lázaro já tinha morrido. E então ele fala, vamos lá visitar Lázaro. E então Tomé prontamente fala, vamos nós também morrer com o mestre. Ele estava disposto a morrer com Jesus. Veja só. Mas Jesus estava ali. Estava tudo bem, nós morremos por você, Jesus. Em João capítulo 14, verso 4, Tomé começa a expressar coisas que ele não estava entendendo. Jesus estava falando que ia para o Pai, que ele ia preparar o caminho, e ele disse para o Senhor, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tomé cria em Jesus. Mas após a morte e a ressurreição de Jesus, dúvidas e questionamentos começaram a surgir no seu coração. Isso nos mostra e traz para a nossa vida que as circunstâncias que talvez você passe na sua vida, que você crê em Jesus, mas há coisas que você limita que o poder de Deus possa acontecer. As evidências das circunstâncias se tornam muito maior que a sua fé e o poder em Deus. E você começa a questionar, será que Deus pode fazer isso? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele está entendendo o que eu estou passando, esse momento de dúvida? Eu estou quase naufragando na fé, como Pedro. A religião, ela é tão debatida hoje no nosso meio. Há pessoas que não creem, que não conseguem crer que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, que não entendem porque nós vamos à igreja. Há muitas pessoas que vão na igreja, mas também durante a semana se debatem com as dúvidas com relação à sua fé, com relação ao poder de Deus. Mas quando nós olhamos na história, através dos filósofos, através dos teólogos, historiadores, aliás, a nossa história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Há evidências que Cristo sim ressuscitou, que Ele vive no nosso meio,
que Ele fala conosco. E por isso que durante aqueles 40 dias, Jesus começou a aparecer a eles para encorajá-los, para mostrá-los, olha, não sejam incrédulos, sejam crentes. Tudo o que eu disse aconteceu. O poder de Deus não pode ser limitado pelos nossos raciocínios. A fé deve ir além das circunstâncias visíveis, além das evidências, porque ela não é baseada em nós, ou em sentimentos, ou em filosofias, mas ela é baseada no Deus vivo e verdadeiro. Nós começamos esse culto, pastor Matias, lendo Hebreus 11, que fala do fundamento da nossa fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Deus existe, Jesus ressuscitou, e nós temos essa mensagem. Nós não podemos ser vacilantes na nossa fé. É claro que a dúvida faz parte, como nós falamos bem aqui desde o início. Há um livro que se chama Toque as Feridas, de Tomás Halick, e ele diz o seguinte, que Jesus ressuscitou a fé de Tomé pelo toque das suas feridas. Quando Tomé tocou nas mãos de Jesus, quando ele viu o Senhor ressuscitou a sua fé. Há dias que nós passamos assim, com dúvidas no nosso coração. Será que Deus está se importando comigo? Será que Ele entende o momento de crise na minha fé? Senhor, eu quero sinais, e Deus dá os sinais. Deus acolhe as nossas dúvidas e responde os nossos questionamentos. Jesus fala para Tomé, coloca seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui no meu lado, pare de duvidar e creia. O Senhor vem nos dizer hoje, nessa manhã, não importa qual a situação de dúvida, de questionamento ou de incredulidade que tenha se instalado na sua vida, desmascare a sua fé diante do Senhor, porque nada podemos esconder do nosso Senhor. Ele sabe como muitas vezes nós nos portamos diante das situações. Tomé tinha os seus próprios defeitos, mas ele foi sincero. E eu imagino que ele deve ter levado um susto, né? Quando Jesus fala, paz seja com vocês. Vem, Tomé, tá, não é isso que você quer? Aqui, põe a sua mão aqui. Mas Jesus fala para Tomé, pare de duvidar. Chega uma hora que nós precisamos parar, trocar a dúvida pela uma fé inabalável do Senhor, mesmo que nós não estejamos vendo as coisas acontecerem, porque isso é fé. É a prova das coisas que não se podem ver, porque Ele caminha no nosso meio, Ele caminha as nossas estradas, Ele caminha conosco todos os dias. Jesus não recrimina as dúvidas de Tomé, mas Ele chega para ele e fala, agora pare de duvidar e creia, creia, eu estou aqui, eu ressuscitei. A fé deve ir além das evidências visíveis, por causa então da natureza da nossa fé. A fé é um dom de Deus, a dúvida é humana, mas nós entregamos as nossas dúvidas ao Senhor e nos lançamos em fé nesse mundo, confiando dia após dia no Senhor. Em segundo lugar, nos faz ter experiências visíveis com o Cristo ressurreto. Quando temos uma fé genuína e trazemos ao Senhor as nossas dúvidas, e foi isso que aconteceu na vida de Tomé, o Senhor convida ele para ter uma experiência profunda de fé com Ele. O tocar, o ver, é o convite de Jesus a Tomé e a todos nós, a termos uma experiência com o Senhor. Não, experiência não é só aquela de quando eu aceitei a Jesus, mas de ter experiências sobrenaturais todos os dias da nossa vida, porque esse Cristo ressurreto continua caminhando no nosso meio, continua realizando milagres. Nós somos o milagre do Senhor. Se hoje eu e você estamos aqui, isso é favor do Senhor sobre nós, porque Ele vive, nós também vivemos. Mas Jesus faz uma declaração linda. E Jesus fala, antes para ele fala, porque você viu, você creu? Bem-aventurados e felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram.
Há uma outra passagem que remete a essa passagem bíblica, que é quando o anjo vai até Maria e fala que ela será agraciada e gerará o Filho de Deus. E o anjo diz para ela, né, que aquilo iria acontecer. E então Maria acolhe o anúncio das promessas trazidas pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível. E ela vai até Isabel, e Isabel então faz a saudação dizendo a ela: feliz aquela que acreditou no cumprimento de quando lhe foi dito da parte do Senhor. Maria foi uma mulher de fé e foi declarada bem-aventurada porque ela creu nas palavras do anjo Gabriel, daquilo que iria acontecer na sua vida. O que Jesus está falando para Tomé é: bem-aventurados os que creram, mas não viram. Sabe de quem Jesus estava falando? De mim e de você. Oração sacerdotal em João capítulo 17, verso 20, Jesus fala: não oro somente pelos discípulos, mas igualmente por eles, por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Através da mensagem dos discípulos, da proclamação do Cristo ressurreto, eu e você tivemos essa experiência de sermos alcançados pelo Senhor, de não ver, mas de crer que Ele ressuscitou e que Ele caminha conosco, que Ele morreu a nossa morte. E Ele nos chama todos os dias para lançarmos mão das nossas dúvidas e a tocarmos nas suas feridas se for necessário. Porque Ele nos convida a termos experiências profundas com o Senhor. Também esse mesmo teólogo diz: a fé não é apenas uma experiência emocional, mas uma escolha intelectual. Porque nós temos uma fé que pensa. Às vezes as pessoas acham que crer em Jesus é anular o seu raciocínio lógico. Não, há coisas que nós não podemos explicar realmente, coisas que Deus faz. Mas nós cremos pela leitura da palavra, pelo entendimento da palavra, que Cristo continua hoje nos chamando para experiências mais profundas com o Senhor. Tomé teve a certeza da fé quando ele tocou em Jesus e nas suas feridas. O homem que pedia para tocar, para sentir, para ver, foi tocado, foi visto e foi acolhido pelo próprio Jesus. Essa é a fé, que quando nós chegamos no Senhor, nós somos tocados por Ele. Não somos nós que tocamos o Senhor, mas nós somos tocados por Ele, assim como Tomé. Tem a mulher do fluxo de sangue, que ela disse: se eu apenas tocar, eu ficarei curado. Quando paramos de duvidar, irmãos e irmãs, e tocamos pela fé no Senhor, Ele nos cura. Aconteceu na vida de Tomé o que está escrito em Isaías 53, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Que nessa manhã você seja sarado de todas as dúvidas, de todos os questionamentos. Que você tenha uma experiência real todos os dias com o Senhor. Que o Senhor venha alimentar a sua fé nessa manhã. Se você entrou aqui nessa manhã com o coração ou com a fé abatido, ferido, cabisbaixo, deixe-se tocar pela presença do Senhor e se achegue diante do Senhor da mesma maneira que você está. Porque Ele te convida a largar todas as dúvidas e todos os questionamentos e a confiar. Hebreus 4,16 diz assim: por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Isso é fé. Nos achegamos diante do Senhor da forma que estamos, mas com confiança, porque sabemos que Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele nos ajuda na nossa incredulidade. O Senhor diz para mim e para você nessa manhã: para de duvidar. Para de duvidar que as coisas podem ser diferentes na sua vida.
Tão somente creia. Nessa era que nós vivemos de ceticismo, de dúvidas, o Senhor nos chama para oportunidades de encontros profundos com o Senhor, a termos uma fé mais sólida e que nos transforma. Porque Ele se deu a si mesmo. Assim como Ele deu evidências para Tomé, porque Ele precisava. Muitas vezes o Senhor dá sim evidências a nós. Mas quando Ele não der, Ele não deixa de ser Deus. Talvez Ele já esteja dando, mas os seus olhos estão tão céticos e tão fechados, que você não consegue ver que o Senhor está caminhando ao seu lado. Na cruz, Deus deu evidências do seu poder em nossa vida, através da sua graça. Em último lugar, a fé deve ir além das evidências visíveis, porque ela revela a natureza da nossa fé, porque ela nos faz ter experiências profundas com o Cristo ressurreto e porque ela transforma as nossas vidas em adoração. Após a sua experiência pessoal com Jesus, Tomé proclamou: meu Deus e meu Senhor. Não acontece assim nas nossas vidas, quando muitas vezes nós colocamos em oração coisas que são difíceis para nós, para a gente entender, para a gente compreender, e quando Deus faz, às vezes de forma como a gente nem imagina, a gente fala: meu Deus, meu Senhor. Ele ouviu. Tomé se rendeu. Não, agora eu creio, porque o Senhor está aqui, os meus olhos veem. O sobrenatural aconteceu, o Senhor está vivo. Ele é o meu Deus e o meu Senhor. Após aquela experiência pessoal, visível, Tomé proclama que Jesus é o Deus, que Ele é Senhor, Salvador. Tem um vídeo que eu gostaria de pôr para encerrarmos, que eu já vi esse vídeo mais de 500 vezes. Oh my God. É uma criança falando com Deus. Oh my God. 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 A criança fala: oh my God, oh meu Deus, eu consigo te ouvir no vento. Oh meu Deus. E o coração dessa criança se enche de alegria. E eu imagino que seja isso que tem acontecido na vida de Tomé naquele dia. Oh meu Deus, é o Senhor. Meu Deus e meu Senhor. Ele continua falando nos nossos dias. Ele continua fazendo milagres. Não, Ele não está preso no madeiro. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele, quando nós abrimos o nosso coração e lançamos as nossas dúvidas, a nossa pequenez, a nossa fé diante do Senhor, Ele nos fortalece, Ele fala conosco e nós podemos ver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, que você tenha nessa manhã a mesma experiência de Tomé. O Senhor está te chamando para ter experiências profundas com o Senhor. Se você quer sinais, o Senhor é poderoso para dar sinais. Mas a felicidade plena, quando nós, pela fé, pelos olhos da fé, nós já podemos contemplar o Senhor falando, nos dando prova do seu amor, aquecendo o nosso coração com a sua esperança. Se permita ser transformado nas suas dúvidas. Se permita ser transformado na sua fé todos os dias, independente das circunstâncias. Seja verdadeiramente cristão. Como Jesus disse a Maria: se creres, verás a glória de Deus. Jesus termina esse capítulo de uma forma espetacular. João termina esse capítulo falando de forma espetacular sobre os milagres e sinais do Senhor.
No final, ele diz: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, para que crendo tenham vida por meio dele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu estava sendo ministrada pelo Senhor nesse texto, me veio muito ao coração o Espírito Santo dizendo que há pessoas que estão com o coração aqui cheios de dúvida. Dúvida se a sua vida pode ser melhor. Dúvida quanto ao seu futuro. Estão com a sua fé, muitas vezes com incertezas, vacilantes. Há coisas que talvez você já até parou de orar porque você fala assim: eu não sei se é possível. É possível. Tudo é possível ao que crê. Porque para Deus, nada é impossível.